Sabe? Essa semana eu tive o privilégio de ouvir um pastor que eu admiro muito. E o Senhor tocou muito forte no meu espírito. E Ele me trouxe nessa noite para falar sobre o sobrenatural. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu quero compartilhar um pouco sobre o sobrenatural. Como nos mover nesse sobrenatural de Deus. Aleluia. 1 Coríntios no capítulo 2. Vamos ler todo o capítulo. A palavra do Senhor diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Verso 9. Como, porém, está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Que o Senhor possa trazer a revelação, o entendimento, a compreensão, o discernimento à igreja que se reúne aqui. Que o Teu Espírito Santo fale por meio da minha vida e através da minha vida. Que o Senhor traga a revelação e a verdade que o Senhor tem para essa noite. E que a Tua igreja possa aprender a se mover no sobrenatural, a se mover na palavra, no profético, e a viver plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Que toda distração, que todo roubo da atenção caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, tenha toda a liberdade. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sabe, queridos, nós vivemos num mundo natural, onde as coisas acontecem por uma lei natural. Sabe, se eu planto uma castanha de caju, não é nada demais eu esperar nascer um cajueiro, correto? É algo natural. Se eu planto um caroço de manga, vai nascer uma mangueira. Se eu trabalho em algum lugar, uma instituição pública, privada, empresa, é natural que eu receba um benefício no final do mês pelo serviço que eu prestei daquela empresa, naquela comunidade. Amanhã, se eu quiser tomar um café colonial lá em Gramado, se eu quiser eu posso ir, não é nada sobrenatural, só basta ter dinheiro para pagar o avião. Não é nada sobrenatural, são coisas naturais da vida. Sabe, queridos, a maioria, vocês estão me ouvindo bem?
O retorno deu um problema aqui, gente, eu não estou me ouvindo nada, mas vocês estão me ouvindo, tá bom. Sabe, queridos, a maioria dos aspectos relacionados à nossa vida são coisas naturais. A vida é algo comum e natural. Todavia, querido, nós precisamos entender que se nós estamos em Cristo, a gente não é normal. Eu vou repetir. Se você é um cristão, você não é normal. Você não é natural. Você não é desse mundo, tu é um ET. Amém? Glória a Deus, as crianças podem ir ali de 3 a 12 anos, em nome de Jesus. E sabe, queridos, nós precisamos compreender que por mais que nós vivemos num mundo natural, nós não somos normais, porque nós somos criados para serem seres espirituais. Mas nós que estamos em Cristo, porque a Bíblia diz que só é nascido de novo, só tem Jesus e só é espiritual quem entregou a vida para Jesus. Se você está aqui essa noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, você é comum e o Senhor te chamou hoje para ser sobrenatural. Amém. Amém? E para isso nós precisamos crer e entregar a nossa vida a Jesus. E sabe, queridos, nós que entregamos a vida a Jesus, nós que de fato temos um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos aprender a nos mover no sobrenatural de Deus. Nós não podemos viver uma vida comum. Nós precisamos viver uma vida sobrenatural, porque esse mundo, querido, ele é regido e governado por leis espirituais. O mundo espiritual governa o mundo natural. O mundo espiritual governa o mundo natural. Efésios no capítulo 1 fala desse mundo espiritual onde Cristo está sentado acima de todos os poderes e a igreja está com ele. Nós precisamos entender que existe esse mundo físico que você vê, e existe um mundo espiritual, onde há seres celestiais de Deus, onde há espíritos malignos das trevas. Há uma guerra que a gente não consegue enxergar. Há uma guerra que a gente não consegue ver, porque há forças espirituais da maldade tentando diariamente nos roubar, matar e destruir, e afetar em todos os aspectos da nossa vida. E se nós, queridos, aprendermos a nos mover pelo Espírito de Deus e agir no sobrenatural, nós vamos sair na frente e vamos viver coisas grandiosas. Teve 2 pessoas que entenderam. Se a gente aprender a entrar no sobrenatural de Deus e se mover profeticamente, nós vamos viver coisas grandiosas. Nós precisamos viver no sobrenatural. E muitas vezes, sabe, querido, a gente está vivendo uma vida comum e limitada porque a gente está no natural. Mas quando nós acessamos o sobrenatural de Deus, a gente vive milagres, a gente acessa milagres e a gente vive coisas grandiosas. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai acessar o sobrenatural de Deus, vai se mover pelo Espírito Santo de maneira profética em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas infelizmente, queridos, também tem pessoas que acessam o mundo espiritual pela força das trevas. Infelizmente, pessoas envolvidas com ocultismo, pessoas envolvidas com magias e tudo mais, são pessoas que acessam o mundo espiritual pela força das trevas. Eles realizam coisas grandiosas, sim, mas o preço é caro e o final é ruim. Mas quando nós acessamos o mundo espiritual por Deus, a gente vai acessar da maneira correta e isso vai trazer benefício para a nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente acessa o mundo espiritual. Eu vejo pessoas ali curvadas, meditando, falando a 2, praticando ciências orientais, espiritualidade sem Deus. Uma vez uma pessoa me convidou para fazer um tal de constelação. E eu fui estudar que troço esse. Falei, cara, isso é algo espiritual onde Deus não está. Eu não quero na minha vida. Porque qualquer coisa que você acesse, qualquer atividade que você acesse no mundo espiritual sem Deus, querido, vai entrar demônio. Vou falar a palavra português rasgado. Toda vez que você acessa o mundo espiritual e Deus não está presente, demônio vai entrar. Então cuidado como você tem acessado o mundo espiritual.
nós temos que acessar pelo Espírito de Deus, amém? Amém. Mas a palavra do Senhor diz aqui em Coríntios, capítulo 2, que Paulo fala que ia anunciar o testemunho não com sabedoria humana, não com mensagem, palavras de sábias, bonitas, mas Paulo fala que foi de maneira humilde. Então, querido, uma coisa que nós precisamos aprender, para que nós possamos nos mover e acessar o sobrenatural de Deus, a gente precisa ser humilde. Humilde no primeiro aspecto, reconhecer que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida e entregar a nossa vida a Ele. Aleluia. Entender que sem Ele a gente não é nada. Glória a Deus. A Bíblia fala que sem Deus nós somos sepulcro caiado. Não é legal. Nós precisamos ser humildes. Sabe, queridos, porque se você confia na sua inteligência, se você confia na tua capacidade, no teu dinheiro, na tua influência, no poder que você tem nesse mundo, você nunca vai acessar o natural de Deus. Você conhece pessoas poderosas nesse mundo? Conhece. Donald Trump é um cara poderoso. O cara da China é um cara poderoso. O outro da Rússia lá, o Putin, é um cara poderoso na ótica do mundo. Mas se eles não encontrarem Jesus, eles nunca vão desfrutar do sobrenatural de Deus. Eles nunca vão acessar essa dimensão gloriosa do Espírito de Deus. Porque só pelo Espírito é possível. Então nós não podemos confiar na nossa própria força, na nossa própria capacidade. Porque pessoas que são autossuficientes, eu vou conquistar tudo na força do meu braço. Conquista mais no natural. Conquista com muito esforço. Conquista. Mas o Senhor tem conquistas que vai além daquilo que é natural. Ele tem algo sobrenatural, que é algo leve, que é algo onde nós vemos Ele participando das nossas batalhas e conquistas, e é o que Deus tem para nós, amém, queridos? Então nós precisamos, a primeira coisa, sermos humildes, reconhecer que os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso, reconhecer que a mente de Deus é mais sábia do que a nossa, porque tem gente que acha que é mais inteligente do que Deus. Vocês já ouviram uma atriz, gente, que petulância. Eu odeio os evangélicos. Eles ficam esse negócio de Bíblia, que Deus, o que? Eu falei, quer ser mais sábio do que Deus? Cuidado, que o último que tentou isso se deu mal. Não, querido. Deus é maior, mais forte, mais poderoso que nós. Amém. A gente tem uma visão daquilo que a gente pode ver. Deus conhece todos os aspectos. É um 360 graus de dentro para fora, em todos os lados, em todos os sentidos. Deus sabe até o que você está pensando agora. Deus sabe até quem está olhando agora o WhatsApp aí. Eita, Deus revela. Deus sabe. Bicho só vê as pessoas com o celular na mão. Se eu fico assim, está anotando, eu estou curtindo lá. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a ser humildes no ponto de aprender a confiar e a depender de Deus. Quer acessar milagres, queridos? Busque a Deus, ora e peça a direção de Deus. Sabe, querido, você tem um hábito de consultar a Deus em todas as decisões? Tem? Quando você, vai mudar de emprego, você ora se esse emprego é de Deus mesmo? Ou às vezes você vai namorar com alguém, você orou para saber se é de Deus, e você lasca. Vai casar, você teve certeza se agora é o tempo, se essa pessoa é mesmo? Eu vou mudar de cidade. Você orou, pediu confirmação de Deus. Vou mudar de igreja. Tem certeza que é a vontade de Deus? Nós precisamos aprender, querido, a buscar a direção de Deus. Olha, Tiago no capítulo 4. Olha só o que a Bíblia diz. Tiago 4,13 diz: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É o vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A Bíblia até fala que quando você quer fazer algo, Senhor, é a tua vontade, é o teu plano, eu não devo fazer. Nós precisamos, querido,
agir e buscar a direção do Senhor, porque se agirmos com a nossa inteligência e com o intelecto que a gente tem, a gente vai viver uma vida natural, mas se nós buscarmos a direção de Deus, nós viveremos coisas extraordinárias. Eu fico olhando as histórias da Bíblia, meu Deus, que coisa extraordinária. Por quê? Porque aprenderam a ouvir a Deus e não confiar na sua própria sabedoria, força ou poder. Imagina 40 dias Golias desafiando um monte de homem lá em Israel. Eu desafio os soldados de Israel, vem alguém lutar comigo. 40 dias os homens amedrontados. Davi mal chegou na batalha. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Porque Davi era alguém que era movido pelo Espírito de Deus. E ele enfrentou e ele venceu o gigante com a baladeira da época, a funda. Ele acertou, venceu. Tem uma série legal que mostra isso, a casa de Davi. Apesar de que ele Davi é fake, nem ruivo é, né? Sabor Davi. Eita Jesus. Mas sabe, queridos, nós precisamos realmente aprender a andar na dependência do Senhor, porque quando nós acessamos a direção de Deus, nós vivemos coisas extraordinárias. Aleluia. Sabe, eu ouvi um pastor contando um testemunho. Segundo esse pastor, o testemunho era verdadeiro, né? Se o pastor estiver mentindo, o problema é dele. Ele falou que o irmão da igreja, um cara trabalhador simples, o senhor já ali, seus 60 e poucos anos, converteu. Ele tinha um sonho de ter uma D20 branca, 4 portas. Tem como um cara com um salário mínimo ter esse carro? Não tem. Humanamente falando, tem? Você ganha R$1.600, o salário mínimo da época. Esse testemunho eu vi uns 15, 20 anos atrás. O salário mínimo da época o cara ganhava, não tinha como. Mas ele orava, tinha fé, e ele, Senhor, eu quero essa D20, eu quero essa D20. E um dia ele acordou de manhã, naquela época que o povo lia jornal, né? E ele abriu, estava lá, D20, 4 portas, branca, R$1. Falei, a minha. Ele disse que nem pensou no anúncio se era fake ou não, ele foi. Estava lá, ligou, era um hotel, ele foi no hotel, chegou, falou com a mulher lá, a D20 olhou, pegou, assinou o DUT lá, foi lá no cartório, bateu, registrou, deu R$1 para ela. Na hora que ela estava indo embora, ele, ei, vem cá, me conta aí agora que eu já comprei. Por que tu vendeu essa D20 a R$1? Eu achei até que era brincadeira. Ela, homem, aquele mala do meu marido aprontou comigo, não sei o que, eu fiquei com esse hotel, não sei o que, e para dizer que eu dei essa D20, eu vendi. Eu falei, meu Deus, Deus usou uma situação para dar algo para um filho dele. Algo sobrenatural, que ele quer que compre uma D20 por R$1. Aquele homem, ele acessou o sobrenatural de Deus e ele conquistou algo que ele almejava. Quantas pessoas, às vezes, já desenganadas por médicos, foram curadas? Eu já testemunhei isso, queridos. Aleluia. Pessoas que o médico falou, a medicina não tem o que fazer. Vai para casa, espera morrer. E a pessoa está viva até hoje. Aleluia. Eu já vi esse testemunho diversas vezes. Porque quando a gente se move no sobrenatural, não tem explicação, queridos. E nós precisamos aprender a nos mover no sobrenatural. E eu declaro sobre ti, na autoridade do nome de Jesus, que você possa crescer na tua dependência de Deus. Que todo espírito de autossuficiência sobre ti caia por terra. E que você tenha um coração sensível e disposto a ser guiado pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Verso 4. Paulo diz à igreja de Corinto, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra de persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Ou seja, querido, uma outra coisa que nós precisamos é da sabedoria e do poder de Deus. Sabe, o homem natural confia no seu intelecto, na sua capacidade, porque Deus deu inteligência para o homem, amém? E alguns que perderam, que eles encontram. Mas Deus deu inteligência ao homem. O homem natural que confia na sua inteligência, ele vai ter o resultado da sua inteligência. Mas o homem e a mulher espiritual, ele confia na sabedoria e no poder de Deus liberado sobre eles.
Deus dá sabedoria para tomar decisões e vencer as batalhas. Deus dá sabedoria para lidar com gente difícil no teu trabalho. Deus dá sabedoria para lidar com situações difíceis ou impossíveis. É Ele quem capacita. Se alguém necessita de sabedoria, diz o apóstolo Tiago, peça a Deus. E peça com fé que Ele não vai negar. Amém. Ele dá sabedoria para nós tomarmos as decisões corretas. E Deus também, querido, nos dá poder, ou seja, uma habilidade sobrenatural para fazer aquilo que Ele nos dirigiu. Sansão precisava de força porque havia um exército contra ele. Um homem só derrotou 1000. Parece até coisa de filme, mas aconteceu. É um fato verídico. Pode procurar as arqueologias. Vai ter lá comprovado. Sansão existiu. Moisés saiu com um bando de escravos do Egito e ele precisou de sabedoria para liderar mais de 2 milhões de pessoas durante 40 anos. Ele precisou de uma sabedoria e poder de Deus para isso. Nós vemos também Elias, o rei Acabe. Ele colocou lá idolatria em Israel, casou com a feiticeira lá, a Jezabel, nome muito conhecido no meio da igreja, por um aspecto negativo. Tem alguma Jezabel por aí, é de Deus, mas a da Bíblia não era, amém? Mas Elias confrontou aqueles profetas, caiu fogo do céu. Elias precisava do poder de Deus, Deus liberou. Pensa, Josué estava diante de uma cidade murada, e Deus falou assim, essa cidade é de vocês. Como que um bando de povo que mal tinha armas iam encarar uma cidade que cabia casas e carros em cima dela? Deus falou assim, Josué, dá umas voltinhas ao redor dessa cidade no 6 dias, no 7º dia das 7 voltinhas, e grita. Tem sentido isso, gente? Mas Deus liberou o poder dele sobre Josué, e no último dia, na última volta, eles gritou e o muro caiu. Para dizer que não foi Deus, só ficou o trechinho onde Raabe estava, que era um compromisso que ela tinha com os espíritos. Deus liberou o poder. Pedro era um pescador, perito, pescou a noite toda e não pegou nada. Jesus chegou, pregou no barco dele, falou o evangelho, depois Pedro, afasta um pouquinho, joga a rede, pegou um monte de peixe. De dia, num lugar que nem há lá no mar. Poder de Deus. Sara, uma mulher de 89 anos, engravidou. Poder de Deus. Aleluia. Daniel foi lançado na cova de leão, faminto, ficou vivo. Poder de Deus. Ananias, Misael e Azarias foi jogado na fornalha ardente. Sobreviveram. Aleluia. Não morreram queimados. Paulo estava lá pregando, um vacilão sentou na janela e dormiu. Cuidado, crente, você dormir aí na janela. Morreu. Paulo foi lá e ressuscitou o morto. Seu Eutico, nome do seu filho aqui intervir, Eutico. Por quê, querido? Deus tem poder para realizar aquilo que nós precisamos. E Ele fará se nós estivermos alinhados à vontade dEle. E não só fará na nossa vida, como Deus deseja fazer com que você seja o agente de milagres. Com que você seja aquele que vai operar o milagre dEle. Aleluia. Se você precisa de cura, ou alguém precisa de cura, você vai levar a cura, vai orar e ele vai ser curado. Aleluia. Se alguém precisa de uma libertação, você vai orar e ele vai ser liberto. Se alguém está com a família a ponto de ser dissolvida, você vai lá e restaurar aquela família. Aleluia. Porque Deus abre caminhos no deserto. Deus abre portas onde não há saída. Não há impossível. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. Amém. Aleluia. Deus pode salvar aquele parente seu que está preso no álcool e outras drogas. Amém. Deus pode mudar o teu casamento. Deus pode fazer qualquer coisa. Amém. Deus é poderoso e Ele pode fazer através da minha e da sua vida. Deus sara, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Amém. E a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, no verso 17 e 18: estes sinais acompanharão aqueles que creem.
Em meu nome expulsarão demônios. Esses sinais vão acompanhar quem? Aqueles que creem, aqueles que se movem no sobrenatural. Os sinais vão acompanhar o que crê. Que sinal é? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhe fará mal. Se puserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sabe quem disse isso? Jesus Cristo. Por meio do apóstolo Tiago, na epístola. A palavra de Deus diz. O Senhor quer fazer, querido, de mim, de você, um agente de milagres. A gente vê na Bíblia lá vários milagres. Quem já leu o livro de Atos? Né? Sombra de Pedro curando paralítico, ressuscitando os mortos e tantas coisas. E sabe por que não acontece no dia de hoje? Porque a gente não está acessando o sobrenatural. Porque o mesmo Espírito que estava sobre Pedro, sobre Paulo, sobre os apóstolos, sobre a igreja, ele está sobre nós. Deus ainda hoje cura, liberta e transforma. Deus ainda hoje quer operar sinais e maravilhas. Ele só quer achar um crente que tem fé para se mover assim. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor quer fazer isso através da nossa vida. E eu declaro sobre ti que você receba do Senhor hoje um novo nível de fé para orar e curar os enfermos, para libertar os cativos, para restaurar as famílias, para operar os sinais e maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, Aleluia, aleluia, o Senhor, aleluia. Ele está procurando pessoas Aleluia. que querem acessar esse sobrenatural por meio do seu Espírito, para que possam realizar a vontade dEle. Deus ainda deseja curar, Deus ainda deseja libertar, Deus ainda deseja salvar, Deus ainda deseja transformar, Deus ainda realiza milagres. O poder dele não diminuiu, não enfraqueceu, e Ele quer usar homens e mulheres que se deixam ser usados por eles para realizar grandes feitos, para que Ele seja glorificado por meio da nossa vida. Mas no verso 6 e 7 a palavra diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, ou entre os poderosos, não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos desse mundo que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Deus, oculta e mistério, a qual ordenou antes do século. Ou seja, querido, o que a Bíblia diz é que nós precisamos agir com ousadia e fé. Se você, querido, quiser acessar o sobrenatural, tu tem que agir com sabedoria, tu tem que agir com ousadia, tem que agir com ousadia, tem que agir com ousadia, tem que agir com intrepidez, tem que agir com fé. Glória a Deus. Paulo pregou para pessoas simples, mas Paulo pregou para imperadores romanos, Aleluia, Jesus. para a alta cúpula da sociedade de Roma. Paulo não tinha negócio. Ele pregava mesmo, com ousadia. Ele fazia grandes feitos, porque ele era ousado. Ele levou uma daquelas chicotadas que Jesus levou, 39. Mas a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Veio o terremoto, abalou os alicerces da prisão. Ele acessou o sobrenatural. Aleluia. Seja ousado, querido. Prega a palavra para todo mundo. Prega a palavra para o teu patrão, para os teus colegas, para os empregados da sua empresa, para as pessoas no ambiente que você frequenta, lá na tua academia, no seu futebol, sei lá onde. Ore pelos enfermos. Lá no seu trabalho você vê um colega, estou com dor de cabeça, fala assim: posso orar por você? É que não cura, meu irmão. A tua dever é orar. Quem cura é Deus, não é tu. Seja ousado. E se não curar aí, vai quem cura. Se não curar aí, sem curar. Se não curar aí, sem curar. Aleluia. Quem cura é Deus. O seu dever é orar. Ele é que faz. Mas a gente fica com vergonhinha. Aí se não curar, se não acontecer nada, querido, eu oro. Eu já fui várias vezes no hospital orar. Já orei por gente na UTI que o médico falou que não ia acordar. E até hoje está vivo. E já orei por gente que Deus levou no dia seguinte. Eu fiquei desanimado? Não, meu dever é orar, quem cura é Ele. Mas se eu não orasse,
tinha o triplo de morto. Quantas pessoas eu orei, saiu da UTI, foi curada, foi liberta, isso. Porque o poder não é meu. Eu só orei, o poder é dele. A força é dele, o milagre é dele. Eu sou só o servo que ele usou para liberar uma oração. E ele fez, eu não fiz nada, eu só orei. Eu deixei o poder de Deus fluir em mim. O poder não é meu, a força não é minha, é dele. E você também pode fazer isso. Você é bispo, não é bispo, é para todos aqueles que creem. O texto está dizendo assim: os bispos, os 5 ministérios realizam. Não, todo aquele que crê vai realizar. É quem crê, não está dando título aqui, está dizendo assim: você crê, se a sua vida pertence a Jesus, e se você crê, você pode orar pelos enfermos, eles vão ser curados. Você pode chegar lá ao endemoniado e falar assim: sai dele, em nome de Jesus, ele vai sair. Amém. Mas tem crente que quando vê um endemoniado sai correndo. Ainda liga pro bispo: é bispo, o negócio está feio, o demônio aqui. Crente, seja ousado. Você é filho de Deus, você tem poder. Agora você está em pecado, corre mesmo. Não é aconselhável, não. Se você estiver em pecado e ver uma pessoa endemoniada, fica longe dele. Vai dar ruim. Mas se tiver santidade, irmão, não tenha medo, não. Não tenha medo. Profetiza, declara a palavra. Nós precisamos aprender a declarar mais, a falar mais, a liberar decretos espirituais, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. A palavra tem poder. O que você quer? Você tem coragem de profetizar agora aquilo que você quer? Amém. Então profetiza agora. Declare agora com sua voz: a palavra tem poder. Fala: em nome de Jesus, eu decreto isso, eu profetizo cura, milagres, sinais, maravilhas, transformação. Profetiza, declara. Seja ousado, exerça a tua fé, querido. Porque a fé não é mental, a fé é espiritual. Ela está no nosso espírito. Eu não creio com a minha mente, eu creio com o meu espírito. Porque fé é se mover por uma convicção espiritual. No meu espírito eu sei que é isso que Deus quer e eu vou me mover. Ainda que eu não veja. E em nome de Jesus eu declaro que toda timidez espiritual caia por terra de ti. E eu libero sobre ti agora, no nome de Jesus Cristo, um espírito de ousadia e de intrepidez. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mas a palavra do Senhor nos diz também mais alguma coisa. No verso 14, ela diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois se parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que se nós quisermos acessar o sobrenatural de Deus, precisamos clamar a Deus discernimento espiritual. Crente tem que ter discernimento espiritual. Discernimento é uma compreensão, uma clareza. É como se eu abrisse o rolo do mapa assim, soubesse entender e ler tudo que está escrito. Discernir, descortinar, ler, decifrar, interpretar. Precisamos buscar em Deus a capacidade para discernir aquilo que é natural e discernir aquilo que é espiritual. Sabe, querido? Porque alguém pode ficar doente porque é uma patologia. Pegou Covid, adoeceu. Eu não vou lá: sai demônio do Covid. Que é isso? Um vírus. Não é demônio, não, é só um vírus. Uma doença natural ou uma doença emocional. Alguém está com alguma angústia na alma e deu uma gastrite nervosa. Acontece, algo natural. Mas existem doenças também que são setas de demônio. Existem doenças que são um juízo de Deus na vida de uma pessoa, ou um trabalhar de Deus na vida de uma pessoa, ou Deus permitiu para a glória dele, por alguma razão. E nós precisamos aprender a discernir. Porque se a minha dor de cabeça é um problema, eu tomo uma dipirona e ela passa. E se eu orar, ela passa. E se eu tomar dipirona e orar, é que passa mesmo. Meu irmão, mas se for demônio, tu pode tomar morfina que essa dor não vai sair. Só sai com jejum, não sai. Se o problema for natural, a medicação até resolve. Uma oração também. Agora demônio, meu irmão, não tem remédio que vai expulsar o demônio. É oração, é falar: espírito de doença de
enfermidade. Sai dele, sai dela, no nome de Jesus. E se eu não tiver o discernimento espiritual, eu não vou entender. Talvez uma pessoa está com um problema na alma, por uma crise que ela passou, por um problema familiar, uma angústia, um trauma. Eu vou tratar o quê? Eu vou orar, mas vou falar, procura uma terapia, vai para psicólogo, psiquiatra, procura alguém. Se passou por uma situação difícil, procura ajuda. Eu vou orar, Jesus vai agir, mas procura ajuda. Agora, se o conflito é um demônio, eu vou falar assim, ei, bicho feio, sai dela em nome de Jesus. A mente dela vai embora. Aí, pô, eu conheci uma menina que ela era toda deformada. Ela andava mais ou menos assim. Sem exagero, era esquisito. Aí ela converteu na igreja de um amigo meu. E ele discerniu que era demônio. A menina foi entregada pelas mães no centro, terreiro esse terreiro aí, Candomblé, sei lá. E a menina nasceu com aquele espírito maligno que estava prendendo ela. E aí esse pastor foi lá, discerniu, orou, jejuou, foi lá e expulsou. Gente, quem conhecia ela me disse que ela era a menina andando normalzinha, de boa lá. Nem um pé torto, nem uma cara torta, ela andava toda encurvada com a mão assim, toda torta. A menina era assim, a menina torta naquele correto. A musiquinha é dela, o homenzinho torto. E a menina direita. A cabeça dela era toda perturbada, agora a mente, inteligente e tudo mais, mulher de Deus, foi liberta porque o pastor discerniu que aquilo não era um problema fisiológico, era um problema espiritual. Orou, repreendeu, expulsou, acabou. Então nós precisamos desse discernimento, querido, na nossa vida. Capacidade de discernir é essencial para sabermos como agir. Precisamos assumir a nossa identidade de homens e mulheres espirituais que se movem no sobrenatural de Deus, querido. Aleluia. Sabe? Nós não podemos ser uns crentes comuns. No dia que você entregou a vida a Jesus, foi batizado na água, não tem nada de comum na tua vida. Porque tu ora para alguém que tu nunca viu, fala uma língua que tu não entende, chora aqui na igreja e roda sem nenhum motivo. Tu acha que tu é normal? Tem gente que roda igual o peão da casa própria quando está na unção. E tu acha que tu é normal? Não é normal, meu irmão. Você é um ser celestial, sobrenatural, quer dizer. Você é um homem ou mulher profética. Então nós precisamos aprender a acessar o sobrenatural. Porque, querido, se você viver o natural, você vai ser uma pessoa comum. A tua vida vai ser comum. Mas se você se mover no sobrenatural, você vai ver o que Moisés viu, vai experimentar o que Abraão viu, o que Davi viu, o que Sansão viu, o que Pedro, Paulo, os apóstolos viram. Coisas sobrenaturais vão acontecer na tua vida e você vai desfrutar de grandes coisas e a tua fé vai ser fortalecida e você vai ser um instrumento de Deus nessa terra. Deus deseja fazer grandes coisas. Talvez lá na tua casa tu está passando necessidade. Se você tiver fé, tem um pacote de arroz, quando você abrir vai ter 5. Tem lá só um pacote de frango na tua geladeira, quando tu abrir vai ter 10. Deus faz, querido, você duvida? Um amigo meu disse que estava devendo 11 mil para o banco. E ele não tinha como pagar, depois ele arrumou um emprego e tal. Foi lá no banco para negociar, chegou no banco ele tinha 11 mil de lucro, e não mais 11 mil de dívida. Eu falei, rapaz, Deus, meu endereço, minha conta. Ele acessou o sobrenatural de Deus. A dívida virou bônus para ele. E ele falou assim, não estou devendo não. O cara puxou, não tem dívida nenhuma, tem só esse saldo. Desapareceu a dívida. E a dívida dele virou saldo. Aleluia. Eu falei assim, caramba, porque é o sobrenatural. E o sobrenatural de Deus, ele pode se materializar na tua vida financeira, ele pode materializar na tua saúde, ele pode romper nas tuas emoções e sentimentos, ele pode agir em qualquer área da tua vida, querido. Tudo nós precisamos da ação profética e sobrenatural de Deus, porque se a gente move só, não, eu acho que é assim, a gente vai viver uma vida comum demais. E não é isso que Deus quer. A gente tem que aprender a andar no sobrenatural, sabe por quê? Porque o céu é sobrenatural. O céu não tem lógica. Onde me fala que o homem pega 5 pães, 2 peixinhos, levanta para cima e ora, Senhor,
Quando baixa, alimenta mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Diz os teólogos que foram mais de 15 mil pessoas. Imagina, 5 pães e 2 peixinhos. O cara descobriu o poder da física quântica de criar vida. Jesus, ele nem descobriu, ele já era o autor da vida. Lá em Gênesis 1, ele estava com o Pai quando ele disse: haja luz. Então Jesus, ele transformou, fez uma capacidade de mitose, que fala que duplica, é meiose, eu nem lembro mais a aula de biologia. Desses negócios que duplica, é meiose ou é mitose? E tem alguém de biologia aí? Então bora todo mundo para a escola aprender. Na escola eu lembro que existiam alguns seres que duplicavam. Não sei se é mitose, meiose, que duplica. Deus fez isso. Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí o cara pegava um, virava 2. Pegava outro, virava 2. E no final ainda recolheu 12 cestos cheios de 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Isso é o quê? Sobrenatural de Deus para prover uma necessidade que precisava. Os discípulos de Jesus atravessaram o lago. Jesus ficou lá orando. À noite Jesus precisou alcançar. Não tinha barquinho para Jesus andar. O que Jesus fez? Andou em cima das águas. Espera aí, tem um barquinho. Essa água vai virar chão firme. Sobrenatural. Ah, Jesus, Pedro também andou. Duvidou lá, afundou. Jesus puxou e voltaram para o barco junto. Sobrenatural de Deus. O que você precisa, querido, que Deus faça na tua vida? O que você deseja fazer na vida das pessoas? Sabe? Às vezes eu vejo pessoas doentes na rua. Eu falo, Senhor, me dá fé para orar, porque nem tempo todo a gente está com essa fé. Senhor, eu quero orar. Quero orar até, Senhor, eu não quero só orar, eu quero orar e ver na hora o milagre acontecer. Gente, eu nunca vi um milagre instantâneo, eu já vi milagre no dia seguinte. Eu falei, Senhor, deixa eu ver um milagre na hora, eu orar, a dor de cabeça sumir agora. Eu orar, preciso ser curada de um câncer agora. Eu quero ver isso ainda, não vi, mas estou buscando, estou orando, estou no caminho, estou fazendo alguma coisa, eu estou orando. Uma hora eu vou ver. Amém. Então, queridos, nós precisamos aprender que o sobrenatural está acessível para a nossa vida e tudo se torna mais fácil. Por exemplo, eu posso pegar meu carro daqui para Goiânia. Vou gastar o quê? 12 horas, 13, 14? Mas se eu for de avião, vou gastar o quê? 2 horas? É isso? 2 horinhas. É muito mais rápido, mais fácil ir para Goiânia de avião, não é? Não é? Assim é o sobrenatural. Você pode viver a tua vida no natural, você pode até conquistar. Mas quando você acessa o sobrenatural, as coisas acontecem muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais gloriosas, e muitas vezes não tem explicação. Milagre se torna algo comum da sua vida. Milagre se torna algo natural. E o cego viu, glória a Deus, é normal no nosso meio, a comunidade profética, onde cego enxergar é algo natural, onde aleijado andar é algo comum, onde morto ressuscitar acontece. Nós precisamos ser uma comunidade profética, uma igreja profética que se move no sobrenatural. Chega de ser comum, querido. Deus te deu um poder para você usar e acessar, não para benefício pessoal, mas para a glória dele, para o reino dele. E é claro, você vai ser beneficiado também por isso. Portanto, nós precisamos aprender a viver uma vida de humildade, a crer, reconhecer que Deus faz. Nós precisamos buscar a sabedoria dele para agir na nossa vida. Nós precisamos buscar o poder de Deus para manifestar esses sinais, essas maravilhas. Nós precisamos agir com a fé ousada. E nós precisamos de discernimento espiritual para saber como agir. Se é natural, se é espiritual, se é isso, se é aquilo. Nós precisamos, queridos, entender, discernir, vai guiar e direcionar a nossa vida. Uma vez um pastor amigo meu foi expulsar o demônio. Gente, 4 pessoas não deram conta de expulsar o demônio de uma mulher. Ele chegou lá, e na época era jovenzinho, eu nem tive coragem. Ele chegou lá, na hora que ele olhou, ele só falou assim: espírito maligno, eu te repreendo, sai dela em nome de Jesus. Ela não saiu, o Espírito Santo falou assim para ele: não é demônio,
Pastor meu legado, né? Ele chegou na mulher assim, pegou na costela dela e deu um baita beliscão. Ela, ai, tu toma vergonha, tu tá fingindo que tá endemoniada aqui, mulher. E deu um sacode nela, porque a mulher fingindo de endemoniada. Ai, 4 pessoas orando e o demônio sai. Na hora que discerniu, deu um beliscão, a mulher acordou. Aí tá me batendo. Falei, não é demônio não, sem vergonha, vigia. Porque, imagina se esse pastor não tivesse discernimento espiritual, estava até hoje lá expulsando o demônio da mulher, que nem existia. Então nós precisamos de discernimento, querido. Deus vai agir na nossa vida. Talvez aquela pessoa que você está querendo ganhar para Jesus e está difícil, acesso sobrenatural, que todos os bilhões que estão amarrando, a conversão dela vão cair por terra. Talvez alguém que está preso aí em alguma prisão emocional, algum vício. Clame ao Senhor. Ore, busca, haja, mova e você vai ver a libertação. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Porque, querido, quando nós aprendemos a acessar o sobrenatural de Deus, nós vamos viver uma vida extraordinária para a glória de Deus. Eu creio que eu vou chegar o dia que eu vou olhar assim, o livro de Atos foi legal, porque eu vou viver coisas maiores. Eu creio que nós, a Igreja do Senhor, vamos viver um grande avivamento mundial e vamos ver a manifestação sobrenatural. Sabe, querido, o que o Brasil está precisando ver é o poder de Deus em operação, é a Igreja do Senhor manifestando quem ela é, muito mais do que um evangelho, uma palavra, mais uma religião. O evangelho não é religião, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O mundo não precisa de mais uma religião, ela precisa de uma resposta de Deus. E as pessoas não precisam mais de uma palavra bonita, de você citar um versículo, elas precisam ver o poder de Deus sendo revelado por meio da nossa vida. Nós, igreja, precisamos manifestar o poder de Deus. A gente tem que manifestar sinais e maravilhas. Nós temos que ser ousados, orar pelos enfermos, eles serem curados, expulsar o demônio, fazer coisas sobrenaturais que a ciência não explica. E o sobrenatural de Deus está acessível, os sinais vão acompanhar o que crê. Então comece a orar agora, queridos. Comece, Senhor, me leve a acessar o sobrenatural, me leve, Pai, a ser um homem e mulher profético, me dê um coração humilde para entender que o Senhor que faz. Oh, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ative esse poder sobre a minha vida, que a tua sabedoria seja sobre mim, Pai, que eu possa agir com fé, que eu possa agir em ousadia cada dia mais. Oh, Senhor, que o Senhor libere sobre mim o discernimento. Ore,